Bem, pessoal, vamos lá, vamos começar a nossa primeira videoaula, né? Lembrando, pessoal, que essa videoaula aqui é de fundamental importância para vocês acompanharem junto com a apostila de vocês, tá? Lembrando que toda quinta-feira será disponibilizado um vídeo novo para vocês, que será sempre assunto novo, tá? E sempre será o complemento das aulas de terça-feira. Então, não deixe para estudar depois essas videoaulas. Vocês precisam estudar essas videoaulas acompanhando com a apostila de vocês, ok? Vamos lá. O primeiro assunto é a distância de um ponto à origem na reta numérica. É um assunto bem fácil que está no livro de vocês, na página 12. Então, acompanha aí, tá? O que significa isso, a distância de um ponto à origem na reta numérica? Simples. É as unidades, quantas unidades eu tenho entre o ponto até a sua origem. Bem simples. Ó, veja só. Na matemática, chamamos essa distância do ponto até a origem como módulo ou valor absoluto, ok? Módulo ou valor absoluto. Bem simples. Veja só. Vamos aqui o exemplo já ilustrado. Eu tenho um ponto B, que é menos 3, e o ponto A, que é o ponto 4, né? Veja, a distância entre o ponto A até a minha origem foram de quantas unidades? 4 unidades. Então, isso é o módulo desse ponto A. Então, o módulo de 4 é quanto? 4. Agora, vamos lá. O ponto B. Quem é o ponto B? Menos 3. Qual é a distância entre o ponto B até a origem? 3 unidades. Então, o módulo de menos 3 é quem? 3 unidades. Então, isso quer dizer o quê? Que módulo ou valor absoluto é sempre a distância de um ponto até a minha origem. Ok? Bem simples. De modo geral, o módulo de todo número diferente de zero é sempre um número positivo. Então, quando a gente fala módulo, é sempre positivo. Um exemplo, aqui nessa reta aqui, foram menos 3 unidades? Não, é 3 unidades apenas, ok? Bem simples. Ó, veja só, para indicarmos um módulo de um número, utilizamos o símbolo, esse símbolozinho aqui, tá? Esse símbolo é chamado de módulo, módulo. Então, toda vez quando você vê um número dentro dessas barrinhas aí, a gente está trabalhando módulo, ok? Então, vamos lá. Módulo de 8 é quem? É 8. Módulo de menos 16 é quem? 16. Módulo de menos 7 terços é quem? 7 terços. O que é que você percebeu em comum desses 3 pontos aqui? Que todos os resultados deram o quê? Positivo. Porque o módulo de todo número diferente de zero é sempre um número positivo. Então, falou em módulo, o resultado sempre vai ser positivo, independente do número, ok? Vamos lá, preste atenção aqui nessa parte que é bem interessante. Pense bem, quem tem o maior módulo, o menos 7 ou 4? Quando a gente trabalha em relação a módulo, a gente não importa se ele é negativo ou se ele é positivo, importa o resultado. E todo resultado de um módulo, de um número, um módulo de um número, vai ser o quê? Sempre positivo, né? Olha aqui a ilustração na reta. O ponto E até o ponto 0, que é a nossa origem, foram quantas unidades? 7 unidades. Do ponto F, que é 4, até a origem, foram de quantas unidades? 4 unidades. Então, isso quer dizer que quem tem um módulo maior é o quê? O módulo 7. O menos 7 tem um módulo maior do que o módulo de 4. Ok? Então, por que isso? Porque só o que vale é o quê? O resultado. Tá? O resultado de um módulo é sempre positivo. Tá? Então, independente, ou seja, quanto mais distante do zero, maior ele é, quando trabalhado em módulo, ok? Vamos agora para o próximo assunto, números opostos ou simétricos. É simples, tá, pessoal? É bem simples. O que são números opostos ou simétricos? São números que têm sinais diferentes. Como assim? Vamos lá. Eu tenho aqui
o menos 9. O oposto ou simétrico de menos 9 vai ser o mesmo número, só com um sinal trocado. Ou seja, o oposto de menos 9 é quem? 9. O oposto de 2,5 é quem? Menos 2,5. O oposto de menos 2 terços é quem? 2 terços. O oposto de menos raiz de 2 é quem? Raiz de 2. E vice-versa. Então, quando a gente trabalha números opostos ou simétricos, é só isso, ok? É você saber o número com sinal trocado. Isso é o oposto simétrico. Não se atente a essa situação aqui, o que está acontecendo, que isso aqui é uma demonstração de por que o número é um oposto simétrico, mas não vai importar muito, ok? Vamos agora para o último assunto. Esse assunto aqui é a comparação de números positivos e números negativos. Esse assunto está presente na página 16. E vamos lá, bem simples aqui. Ó. Nos termômetros são representadas as temperaturas de 3 cidades em um mesmo momento. Então, temos uma determinada cidade que tem menos 6 graus, menos 1 graus e 7 graus, ok? Observe os termômetros, podemos notar que a temperatura de menos 6 graus é mais baixa que a temperatura de menos 1 graus e 7 graus. Vamos lá, essa situação aqui a gente vai representar na reta numérica. Veja, tenho aqui minha origem, menos 1 grau, que é a parte negativa, e a minha parte negativa é o meu lado esquerdo, e menos 6 graus. Na parte positiva, que é o meu lado direito, tenho o ponto 7, ok? Gente, bem simples. Quando a gente trabalha comparação de qualquer número, a gente sempre usa 3 símbolos, né? Que é o chamado de quê? Maior que, menor que e o sinal de igualdade, tá? Presta bem atenção nessa parte de comparação que muita gente se confunde, porque há uma diferença quando eu quero comparar números positivos e quando eu quero comparar números negativos. Em outra forma, veja. Nessa reta, note que o número menos 6, que é esse daqui, à esquerda de menos 1. Está à esquerda de menos 1, ok. E que o número menos 1 está à esquerda de quem? De 7. Assim, dizemos que menos 6 é menor que menos 1 e que menos 1 é menor que 7, ok? Vamos lá, pessoal. Em outras palavras, de modo geral, quer dizer o seguinte. Se eu quero comparar aqui menos 6 e menos 1, eu digo que menos 6 ele é menor que menos 1. Por quê? Isso no lado esquerdo, tá? Quando eu estou trabalhando números negativos, quanto mais distante do zero esse número, menor ele é. Quanto mais próximo do zero, maior ele é. Isso quando eu estou trabalhando números negativos. Já quando é números positivos, é o contrário. Quanto mais longe do zero, maior ele é. E quanto mais próximo do zero, menor ele é. Entenderam? Então, veja assim. Aqui, ó, de maneira geral, quando comparamos dois números negativos, quando eu quero comparar dois números negativos, como no caso menos 6 e menos 1, o menor é aquele que fica mais distante da origem, mais distante do zero. Quando eu quero comparar um número negativo e um positivo, o menor sempre será o número negativo. Isso é óbvio, né? Se eu quero comparar 5 e menos 1, quem é maior? 5, tá? Então, eu estou comparando um número negativo com um positivo, ok? E quando eu tenho dois números positivos, o menor é aquele que fica mais próximo da origem. Ok? E isso aqui é para a situação quando o número for positivo e isso aqui é para situações quando o número for negativo. Então, é bem simples. Números negativos, memoriza. Números negativos, quanto mais distante do zero, menor ele é. Números positivos, quanto mais distante, maior ele é. Ok? Um número positivo é sempre maior que zero e que um número negativo. Dizemos também que zero é maior que qualquer número negativo, ok? Beleza, pessoal? Esses foram os assuntos. Esses assuntos estão presentes na página 12 e 16. Obrigado.